Oi, gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta aqui ao Explica Professor, no nosso curso de Ciência dos Materiais. Hoje a gente vai fazer uma aula aqui sobre sistema isomorfo binário, dentro da nossa parte de diagramas de fase. Bom, antes de qualquer coisa, eu sou o Júlio Autoré, para quem não me conhece, eu gostaria de pedir para você que já acompanha aqui o canal, já para deixar um like nesse vídeo, que ajuda bastante a continuar produzindo conteúdo. Se você não acompanha e só chegou aqui agora, se inscreva no canal, que isso ajuda bastante a gente a continuar crescendo, ativa o sininho aí, deixa o like, se quiser, fica à vontade para clicar nas propagandas, que também ajuda a gente a continuar produzindo esse conteúdo para vocês. E vamos para a nossa aula então, né? Antes de começar a falar do diagrama isomorfo binário, o sistema isomorfo binário propriamente dito, eu vou passar aqui rapidamente no nosso diagrama unário, que eu comentei na nossa última aula, só para não ficar sem falar sobre esse tema, né? O meu diagrama unário, ele é o meu diagrama mais simples, né, que eu posso ter, um diagrama de fase, e ele é um sistema que possui apenas um componente. Um exemplo aqui que eu vou sempre estar utilizando é o meu diagrama da água, né? Esse aqui é um diagrama da água, que ele é até bem mais completo que costuma aparecer em outros tipos de diagrama, e quando eu estou olhando um diagrama unário, eu vou ter no meu eixo Y, eu vou ter aqui a pressão desse sistema, e aqui no meu eixo X eu vou ter a temperatura. A gente vai ver depois que para outros diagramas, a gente vai usar a gente vai colocar outras variáveis no meu eixo X e no meu eixo Y. E aqui, ó, se vocês olharem bem, aqui tem algumas linhas vermelhas que elas estão sendo uma referência. Uma dessas linhas vermelhas está aqui no 0 grau, por exemplo, e a outra referência daqui no ATM. Então, que esse aqui é o ponto onde eu estou congelando a minha água, e aqui a 100 graus também há um ATM, é o ponto onde eu estou evaporando a minha água, né, o ponto de sublimação ali, o ponto de ebulição. E aqui eu consigo ver que quando eu estou variando a minha pressão e a minha temperatura, eu consigo variar qual vai ser o ponto que eu vou sair da minha fase líquido para a minha fase vapor, ou da minha fase sólido para a minha fase líquido. Aqui eu tenho umas outras estruturas de fases sólidas que a gente não vai necessariamente entrar, que é um assunto muito específico, mas algo que eu gostaria já de mostrar aqui para vocês nesse diagrama, que vai ser algo que a gente vai ver também nos outros diagramas, é que sempre que eu estou aqui variando uma característica, que a pressão, por exemplo, eu mantive a minha pressão constante, é um ATM, e eu estou variando a minha temperatura para cá, estou aumentando a temperatura. Se eu estou saindo desse ponto e atravessando e chegando a esse ponto aqui de estabilidade, sempre que eu atravesso aqui alguma dessas linhas que estão separando as minhas fases, significa que eu estou transformando a minha fase. Então, sempre que eu atravessar essa linha, vai ocorrer uma transformação de fase. Então, por exemplo, aqui eu estou saindo do campo sólido para o campo líquido. Então, quando eu estou cruzando essa linha aqui, significa que eu estou tendo uma transformação de sólido para líquido. Se eu estou aqui nesse ponto termodinâmico e venho para esse ponto aqui, reduzindo a pressão, eu estou tendo uma transformação de líquido para vapor. Então, sempre que eu atravesso a linha, eu vou ter ali uma transformação de fase, eu não vou permanecer na mesma fase. E aqui ainda falando sobre esse diagrama, ele é representado, né, eu já comentei isso, que é um diagrama, um gráfico bidimensional de pressão por temperatura, que ele é um diagrama inicial que é bom para a gente entender os diagramas de fase. E uma parte importante aqui é esse meu ponto, onde as três curvas de limite de fase se cruzam, né, que ele está rotulado de zero, não nesse gráfico, né. Aqui nesse ponto, onde as três curvas, que é o meu ponto zero, onde esses pontos se encontram, a gente chama ele de ponto triplo. Nesse ponto triplo, as minhas três fases coexistem. Então, se eu perguntar para você qual fase existe aqui, aqui existe a fase sólido. Beleza. Aqui existe a fase líquido. Na interface entre o sólido e o líquido, existe a fase sólido e líquido, né? Elas estão em equilíbrio ali. E nesse meu ponto triplo é um ponto onde eu tenho a coexistência dessas três fases, tanto a fase sólido, quanto a líquido, quanto a minha fase vapor, né? Aqui essa imagem dá para ver melhor, né? Que essa imagem aqui ela é um zoom dessa região aqui, ó. E aqui eu vou ter o meu ponto O, que eu vou ter o meu ponto triplo, vai ser a 0 graus e a 0,01 ATM. Eu tenho aqui uma estabilidade, uma coexistência da minha fase sólida, da minha fase líquido e também da minha fase vapor. Bom, já vimos o meu diagrama de fase unário, só para não passar batido nele, já que eu havia comentado na última aula, vamos começar sobre os nossos diagramas binários, né? A gente vai ver, nessa aula a gente vai falar sobre o nosso diagrama isomorfo, que é esse que já está aparecendo aqui para vocês, mas nas próximas aulas a gente vai ver que existem outros tipos de diagramas, então eu quero introduzir aqui para vocês. Eu tenho aqui o meu diagrama isomorfo, ele tem essa característica aqui, como eu já ia falar para vocês, aqui eu vou ter diferente, eu vou ter no meu eixo Y a temperatura, e aqui eu vou ter uma composição, ou seja, eu tenho um gráfico ali que eu estou utilizando dois materiais, por isso que ele é um binário, ele tem dois componentes, e aqui é a minha temperatura, né? Então,
o que caracteriza o meu diagrama isomorfo, né? O meu diagrama isomorfo, uma das características dele principais são que eu tenho uma solubilidade plena, né? Ou eu consigo solubilizar a quantidade de material que eu precisar entre as minhas características. Como que eu vejo isso, Júlio? Vamos lá. Aqui no meu diagrama isomorfo eu tenho 3 campos principais. Eu vou ter aqui o meu campo líquido, né? Que é esse L aqui. Eu vou ter aqui o meu campo alfa, que é o meu campo sólido também, onde eu vou formar grãos de alfa. E eu vou ter essa região aqui entre eles, que é uma região que coexiste o alfa e o líquido, ou seja, é uma região ali que eu estou começando, digamos, a solidificar, vou começando a formar grãos de alfa, estou começando a ter uma solidificação do meu material, porém ele tem as 2 fases ali coexistindo. E como vocês estão vendo que eu tenho 2 componentes, aqui eu tenho cobre, aqui eu tenho níquel, né? Aqui eu tenho 0% de níquel e aqui eu tenho 100% de níquel, independente da quantidade de cobre e de níquel que eu estou adicionando aqui no meu diagrama, eu sempre vou ter apenas uma fase. Uma analogia interessante que a gente pode fazer aqui é o álcool e a água. Independente da quantidade de álcool e água que você coloca ali na sua mistura, você sempre vai ter ali uma única fase, porque eles são completamente miscíveis. Então, no meu cobre e no níquel é a mesma coisa, eu formo uma solução sólida que ele tem uma solubilidade plena de um elemento no outro. Como eles têm propriedades parecidas, você consegue você colocar a quantidade de material que você quiser um no outro, que ele sempre vai ser solúvel. Então, essa é uma característica importante. Já a gente vai ver um pouquinho com mais detalhe o meu diagrama isomorfo. Eu queria apresentar para vocês só os outros que a gente vai ver na próxima aula, que é o meu diagrama. Aqui eu tenho o meu diagrama eutético, né? O meu diagrama eutético, eu vou ter o meu campo de alfa e o meu campo de beta, que são a minha parte onde eu tenho alguma solubilidade. A gente vai ver também um pouquinho mais para frente o que é minério solvos, o que são cada linhas dessas. E esse meu diagrama eutético, ele vai ser um diagrama que ele vai ter uma solubilidade parcial, né? Eu vou botar aqui só um parcial. Por quê? Porque eu não vou conseguir misturar a quantidade de cobre e prata aqui, por exemplo, que é esse caso do meu diagrama, que eu quiser tendo apenas uma fase. Eu vou formar 2 fases, eu vou formar uma fase aqui intermediária ainda de uma fase mais outra fase. Significa que eu tenho uma solubilidade parcial nesse meu diagrama. E, por fim, eu também tenho um diagrama de miscibilidade, que é um diagrama que eu não tenho solubilidade nenhuma. Nenhum dos 2 elementos que estão ali no meu diagrama, eles se misturam, então eu acabo tendo uma imiscibilidade. Eu tenho um diagrama de miscibilidade, a gente não vai falar propriamente dele, mas eu coloquei aqui como curiosidade para vocês, que é um diagrama onde eu não consigo ter a solubilidade ali dentro da estrutura cristalina, entre os materiais que estão participando desse diagrama. Falando agora do meu diagrama isomorfo propriamente dito, como eu disse para vocês, ele vai ter aqui uma fase só, alfa, que ele vai ter a solubilidade plena. E como que eu represento nisso? Aqui eu tenho umas partículas de níquel e cobre no estado líquido, né? Quando eu estou no estado líquido, as partículas elas estão mais livres, elas têm mais liberdade ali para se movimentar. E à medida que eu vou solidificando esse material, eu estou vendo aqui que, independente da minha composição, eu vou conseguir formar uma estrutura cristalina bem homogênea. Eu vou ter uma única fase, independente da composição que eu estou utilizando. Uma linha importante para eu olhar que o meu diagrama é a minha linha líquido, essa linha de cima aqui é a minha linha líquido, ou seja, é onde eu começo ou liquefazer, eu começo a solidificação, dependendo de como eu estou variando ali a minha temperatura, e eu vou ter aqui a minha linha sólida, né? Essas 2 linhas são as linhas que elas formam esse meu terceiro campo, que é o meu campo de coexistência da minha fase alfa, sólido, mais a minha fase líquido. Voltando aqui, só nos textos que eu coloquei para vocês, eu vou ter uma composição ali que vai variar de 0% de níquel, né? Aqui, ó, nesse ponto aqui eu tenho 0% de níquel e aqui eu tenho 100% de níquel, né? Aqui na minha extrema esquerda eu tenho 0% de níquel e aqui eu tenho 100% de níquel. Então, se vocês já olharem aqui, se aqui eu tenho 0% de níquel, significa que eu tenho 100% de cobre. É sempre bom, isso aí às vezes gera uma confusão na hora de você ler esse diagrama. Se aqui está o níquel e aqui está 100%, significa que aqui eu tenho 100% de níquel. E aqui eu tenho 100% de cobre. Quando eu adiciono um, significa que eu estou com menos do outro. Se aqui eu tenho 100% de cobre, o meu ponto aqui entre a minha fase sólido, que é a minha fase alfa, e a minha fase líquido, vai ser exatamente o ponto de fusão do meu material em específico. Então, aqui o meu ponto de fusão do cobre, ele é 1085 graus Celsius. Então, aqui eu vou ter 1085 como o meu ponto onde eu vou estar saindo da minha fase sólida para a minha fase líquido. E para o níquel, o meu ponto de fusão é 1455 graus Celsius. Então, eu vou ter um único ponto aqui também, eu vou ter a minha transformação de sólido para líquido. E aqui nessa região intermediária, eu vou ter sempre uma mistura entre cobre e níquel, e nessa região
eu vou ter, ao invés de apenas um ponto de saída de sólido para líquido, eu vou ter uma região aqui, uma faixa de temperatura, a qual eu vou estar transformando o meu material de sólido para líquido. Então, voltando aqui também novamente, eu vou ter 3 regiões de fases diferentes, né, que vão aparecer no meu diagrama, eu já comentei isso para vocês, eu vou ter um campo alfa, vou ter um campo líquido e um campo alfa mais líquido, que eles vão ter 2 fases aqui nessa mesma região. Eu ainda, falando sobre o meu campo líquido, ele acaba sendo uma solução líquida homogênea, né, que ela é composta de cobre e níquel, né, porque independente aqui também da minha temperatura, eu sempre vou ter cobre e níquel, então eu vou ter uma solução líquida homogênea, então eu não vou ter nenhuma heterogeneidade ali naquele campo. E também a minha fase alfa, ele acaba sendo uma solução sólida substitucional, que consiste em átomos de cobre e níquel e tem uma estrutura cristalina CFC. Aqui é para o meu caso do cobre e níquel, não necessariamente uma liga isomorfa vai ter uma estrutura cristalina CFC, mas o que é importante a gente pegar aqui é que ele é uma solução sólida substitucional. Significa o quê? Que eu posso substituir tantos átomos quanto eu quiser de cobre e níquel. Isso que vai permitir que eu tenha uma miscibilidade plena ali, que eu vou conseguir ter uma solubilidade total de um elemento no outro. E por um acaso aqui a estrutura cristalina CFC, mas isso aí não é tão importante aqui para o nosso caso. E quando eu estou falando aqui, ó, em temperaturas abaixo de cerca de 1080, que é exatamente aqui o meu ponto, onde eu tenho o meu menor ponto de liquefação da minha liga, tanto o meu cobre quanto o meu níquel, eles vão ser solúveis um no outro no meu estado sólido, em todas as composições. E aqui eu estou reforçando o que eu já venho falando para vocês, né? O meu sistema cobre-níquel, ele é determinado isomorfo porque ele tem uma solubilidade líquida e também uma solubilidade sólida completa dos 2 componentes, ou seja, eu consigo dissolver o tanto quanto eu quiser. Eu estou falando isso toda hora porque essa é uma característica muito importante desse diagrama e é algo que tem que realmente ficar na cabeça de vocês quando a gente está falando de diagrama isomorfo, tentando fazer um link com as propriedades básicas dos materiais. Ainda falando do meu diagrama isomorfo, a minha linha sólido e líquido, né, eu já tinha comentado, elas se cruzam em 2 extremos da composições, esses correspondem às temperaturas de fusão dos componentes puros. Como eu falei para você, aqui é a minha temperatura de fusão do níquel e aqui vai ser a minha temperatura de fusão do meu cobre, já que ali eu tenho 100% cobre e no outro eu tenho 100% níquel. Por fim, ambas as fases alfa sólida e líquida estão em equilíbrio dentro das linhas, né? Aqui nessa região aqui eu sempre vou ter uma fase alfa e líquida em equilíbrio. Aqui, para um sistema binário de composição e temperatura que eu conheço, né? Eu vou sempre ter uma temperatura e uma composição conhecida. Em equilíbrio, eu tenho 3 informações que eu posso obter desse diagrama, né? São as minhas fases que estão presentes, as composições dessas fases e as porcentagens ou frações dessas fases. A minha frase que estão presentes a gente já viu, mas a gente já vai reforçar isso na próxima aula também, que aqui, quem vai ser as minhas fases? As minhas fases vão ser minha fase líquido, aqui eu vou ter minha fase alfa mais líquido e aqui eu vou ter minha fase alfa. Então, nesse meu ponto A, eu tenho fase alfa. Nesse meu ponto B aqui, eu vou ter fase alfa mais líquido. E aqui eu não tenho nenhum ponto C, mas eu vou fazer um ponto C aqui. Nesse ponto C eu vou ter fase líquido. Já as composições dessas fases e as porcentagens das frações, a gente vai ver pela minha linha de amarração, pela minha regra da alavanca, mas esse é um assunto da nossa próxima aula, que a gente vai ver com detalhe como que faz a regra da alavanca e como que a gente determina a composição de cada fase num diagrama isomorfo. Lembrando que esse é um diagrama introdutório, né, que ele é mais simples da gente observar, e depois a gente vai passar para diagramas mais complicados, fazendo a regra da alavanca e também avaliando as composições e as fases em cada parte desse diagrama. Bom, minha gente, a aula de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, deixem sugestões também, que eu adoro o feedback de vocês. Lembrem de se inscrever, de curtir, de clicar em propaganda. Isso tudo ajuda a continuar a produzir esse conteúdo aqui para vocês e valoriza bastante o meu trabalho. Até uma próxima aula aí. Tchau, tchau.